Primeiro, você precisa entender que nem todos os workshops são pagos. Temos uma variedade de eventos, até mesmo offline, que são totalmente gratuitos. Workshops, várias apresentações, masterclasses. Isso, sem falar no grande número de vídeos que publicamos em nosso canal do YouTube e canais do Telegram, que também são totalmente gratuitos. Mas vamos conversar sobre a lei de sacrifício, da qual já mencionamos anteriormente. O que é um pagamento e o que pode ser considerado comum? Porque o pagamento não é só dinheiro. Vamos voltar alguns séculos atrás, a antiguidade, talvez alguns milênios atrás. Na época, a cultura de recorrer aos deuses e ao poder superior para obter ajuda estava presente em todos os países, em todas as religiões, desde a infância. As pessoas foram ensinadas que se você conseguir algo, você precisa fazer um esforço ou pedir um poder superior ou deuses. Não importa quais deuses, os deuses do panteão egípcio, os deuses gregos, qualquer um, sempre ofereceram sacrifícios aos deuses. Você já ouviu falar sobre isso? Foram erguidos enormes templos, altares para cada deus. Mesmo que você queira pedir chuva, mesmo que você queira pedir o sol, você vai para outro deus. Se for amor, você vai para a deusa do amor. Se você quer riqueza, você vai para o deus da riqueza, e assim por diante. Ou seja, havia toda uma hierarquia de deuses e todos tinham que doar alguma coisa. Ou seja, a lei de sacrifício foi respeitada e absorvida com o leite materno. Mas qual foi então o sacrifício? Pois na época não havia dinheiro, nem ouro, nem prata. Mas lembre-se, os templos sempre foram construídos em uma colina ou em algum lugar distante. Não havia um templo no meio da cidade de fácil acesso. Eles apareceram em países civilizados mais modernos mais tarde. Mas templos, mosteiros, sábios estavam em algum lugar no alto das montanhas. Para subir a Deus, era necessário levar, por exemplo, uma carcaça de um touro ou alguma outra doação. Talvez fosse algum tipo de joia ou fruta. Ou seja, o homem carregava seu sacrifício em si mesmo fisicamente. Subindo muito alto na montanha, talvez estivesse em peregrinação ou à procura de um sábio numa gruta ou de um xamã na floresta. Ele gastava tempo, esforço, suor e sangue. Na verdade, tudo isso para oferecer esse sacrifício para Deus. É capaz de imaginar isso? Depois, ele entregava esse sacrifício aos espíritos. Se ele fosse ao xamã, ou a Deus, ou aos sacerdotes, ele o levava para o templo, ele o levava para o sábio. Qual foi a ideia de tudo isso? Por que isso foi necessário? O fato é que, quando uma pessoa oferecia um sacrifício, ao fazer esforços nesse caso junto com o sacrifício, como eu lhe disse anteriormente, saía dela tudo de negativo, tudo acumulado no karma. Talvez até nas outras vidas, em sua família, em sua aura, tudo saía com esses esforços. Compreende? Ou seja, de fato a pessoa não sacrificava um touro, porque Deus não precisa de um touro. Ele não vai comê-lo, porque um poder superior precisa de frutas, dinheiro ou ouro. Os espíritos não precisam de tudo isso. Os deuses não precisam de tudo isso. Eles precisam de esforço humano, ou seja, a energia liberada dele. Você entende? E quando essa energia era liberada, a pessoa podia receber algo de um poder superior. E para isso, ela teve que subir nas montanhas, ir aos templos, às florestas e assim por diante. Talvez jejuar, por exemplo. Ou seja, fazer algum tipo de jejum ou se submeter a alguma privação. Mais uma vez, fazer um esforço. E nesses esforços havia energia pura, havia emoções, havia sacrifício e respeito por deuses e espíritos. Reconhecimento de que estou disposto a dar, o que é literalmente valioso para mim. E então, eles recebiam algo em troca. Está entendendo como isso funciona? Assim, aos deuses, aos espíritos, ao poder superior, de quem você pede algo e acha que você não discutirá o fato de que Deus nos dá tudo na vida. Ele pode tanto dar quanto tirar, depende pouco de nós. Nesse sentido, a minha frase favorita é: se você quer fazer Deus rir, conte a Ele sobre seus planos. Claro, isso depende muito dos nossos próprios esforços, mas nossos esforços podem ser tais que fizemos tudo o que podíamos e agora só resta a misericórdia dos deuses. Mesmo que nos pareça que já pensamos em tudo na vida, ainda pode acontecer que algo não saia como planejamos.
porque tudo está nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos do universo, e Ele já está jogando seus jogos, e muitas vezes somos forçados a apenas aceitar e concordar com as circunstâncias que são criadas para nós. Então, como tudo está nas mãos de Deus, Ele aceita esse sacrifício de esforço, você entende? Ou seja, você precisa investir seus esforços. Nesse caso, vai receber algo em troca. Esta é a lei universal de sacrifício. Você recebe tanto quanto dá. Quanto você dá, tanto você recebe. Ela não pode funcionar de outra maneira. Mas vamos olhar agora para o mundo moderno, onde colocamos todos os nossos esforços, onde colocamos toda a nossa energia, em que gastamos tudo. Você entende? Eu queria falar sobre os níveis de sacrifício. Prometi fazê-lo. Então veja, o nível mais alto de sacrifício é quando uma pessoa sacrifica sua vida, entregando-a a serviço dos deuses, tornando-se sacerdote, xamã, mago. Entende? Ela dedica toda a sua vida a isso. Quer dizer que não é ela que se entrega ao altar, cometendo suicídio, se sacrificando fisicamente, não. Ela apenas se entrega ao serviço. Assim, ela sacrifica todos os seus apegos, hábitos e emoções negativas. Este é o nível mais alto de sacrifício. Nem todos são capazes desse sacrifício. Esse é o nível de um sacerdote, um mestre. Este é o nível de um xamã muito forte, um mago, ou seja, o homem se entregou completamente, dedicou toda a sua vida a isso. Poucos são capazes desse sacrifício. Se você quiser conhecer essas pessoas, você pode vir aos nossos workshops e conhecer nossos mentores. Eles são essas pessoas. Deixei um link para a programação de nossos workshops na descrição abaixo do vídeo. Há um nível de sacrifício mais baixo, mais acessível. Eu diria que é quando uma pessoa sacrifica não a vida inteira, mas o seu tempo, ou seja, algum tempo em sua vida. Quando ela ajuda outras pessoas, se entrega ao serviço, mas não completamente. Como isso se manifesta? Por exemplo, há pessoas que vivem uma vida bastante social. São nossos organizadores, que também começam a ministrar aulas, por exemplo, e ensinam. Isto é, eles servem a Deus ao mesmo tempo, servem ao Supremo e ao mesmo tempo permanecem vivendo no mundo social, tendo todos os benefícios que qualquer pessoa tem. Ou, por exemplo, alguém simplesmente frequenta nossos workshops e ao mesmo tempo convida as pessoas, por exemplo, as inspira, faz caridade, participa de nossos projetos voluntários, ajuda avós, animais, crianças, compreende? Ou seja, uma pessoa investe parte do seu tempo e essa pessoa ajuda, isto é, se age, também recebe a graça de Deus, mas não paga um sacrifício material, não dá nenhum dinheiro. Ela também investe seus esforços, investe seu tempo. E o nível de sacrifício mais acessível é o sacrifício do primeiro nível, é um sacrifício material. Por quê? Porque as pessoas em nosso mundo moderno não têm mais ânimo para fazer uma peregrinação. É impossível tirá-las de suas casas. Todo mundo está acostumado a conseguir tudo o que precisa pelo celular, pelo computador, tudo está na internet. Agora, as pessoas nem vão fazer compras. Encomendam tudo online. A comida, não há necessidade de matar nenhum mamute, ir a lugar nenhum. Não há necessidade de procurar nada. Não há necessidade de plantar nada, nem vegetais, nem frutas. Você pode pedir o que quiser simplesmente usando um celular com acesso à internet. Nem pensam em peregrinação. Esqueceram das montanhas. Sem falar dos mosteiros. Nunca vão a algum. Ou seja, não temos isso na cultura. Não temos isso em nossa educação. Agora, já na infância, as crianças ganham um tablet para se distrair de alguma forma. Em vez de familiarizá-las com as escrituras e ensiná-las a orar a Deus, lhe dão um celular. Não há nada disso. E as pessoas investem todo o seu tempo, todos os seus esforços para ganhar dinheiro. Ou seja, temos riqueza material. E os bens materiais são considerados um sinal de uma vida bem-sucedida. Mas aquelas pessoas que até ganham muito dinheiro ficam super populares, ganham poder, influência, até ficam milionárias. Entendem que com isso não receberam a graça de Deus. O dinheiro não lhes deu tudo isso, mas eles colocaram todo o seu esforço nisso. Investiram anos em educação, investiram anos em trabalho, investiram anos em carreira, experiência profissional e assim por diante. E agora,
O que fazer com tudo isso? Todos os seus esforços são acumulados nestes meios materiais. Dinheiro, consegue entender? E quando eles querem entregar seus esforços a Deus, sem sacrificar nada antes disso por toda a vida, sem entregar esforços a Deus de verdade, a única coisa que eles podem sacrificar é o material, este mesmo dinheiro, porque seu suor e sangue e os anos gastos para ganhá-lo foram investidos nele. É assim que acontece a troca de energia. Há uma troca de energia entre uma pessoa que investiu seus esforços em ganhar dinheiro e poderes e espíritos superiores. Claro, os espíritos não precisam de dinheiro, não precisam de nenhuma riqueza, carros ou casas. Assim como os deuses no passado não precisavam de touros. Você entende? Mas os esforços humanos são importantes para eles. Uma pessoa investiu esses esforços. Agora eles se expressam em meios materiais. Para que a troca de energia aconteça, para que o sacrifício seja trocado corretamente, uma pessoa os entrega. E mesmo quando aceitamos uma doação de pessoas em um workshop, sempre o fazemos em oração. Ou seja, se você participar de nossos workshops, você passará por um ritual desses quando quiser fazer apenas uma doação. Doar para a caridade. Primeiro, você coloca nesses bens materiais toda a negatividade, doenças, dores, todos os conflitos, pobreza. Aí você se liberta de tudo que não precisa. Tudo isso está saindo de você em forma de dinheiro. Em seguida, é realizado um ritual especial, quando essa energia material será purificada. E depois disso, doamos esse dinheiro para a caridade. Nós também não precisamos dele. Assim como os espíritos não precisam de dinheiro, os deuses não precisam de touros. Também não precisamos desses pedaços de papel. O que devemos fazer com eles? Acender uma fogueira na floresta? O entregamos para aqueles que mais precisam. Ou seja, aquelas pessoas que não têm abrigo, não têm comida, têm algum problema, asilos, orfanatos, albergues. Você pode consultar. Eu já falei com mais detalhes sobre isso. Temos muitos projetos de caridade e um movimento voluntário para onde vão todos esses fundos. Mas, mais importante, o que acontece com a pessoa que doa? Pois quando ela doa, quando ela dá, aí ela imediatamente recebe a graça de Deus, entende? E se ela também receber algum amuleto extra, é como um presente, alguma coisa a mais. Ela não compra algo por esse dinheiro, certo? Ela recebe isso por seus esforços que está disposta a dar. Ela o demonstra aos espíritos. Por exemplo, imagine que uma mulher doou $10 para uma instituição de caridade ou outra coisa. Ela fez esse sacrifício. Ela mesma vive na pobreza, por exemplo. Ela não tem riqueza e aqui ela doa $10. Imagine colocá-los na balança, como se fosse um peso. E um homem rico, um milionário, doa 1 milhão. Mas 1 milhão dele não chega nem perto dos $10 dela. Por quê? É muito mais. Para os espíritos, esses seus $10 pesam muito mais do que 1 milhão dele. E mesmo quando ele doa 10 milhões, ele consegue aproximá-la bem pouco. Para superá-la em termos de sacrifício, ele precisa doar 100 milhões. E ela doa os mesmos 10. Para os espíritos é assim. Por quê? Porque nestes 10 tem muito mais de seus esforços do que em seu 1 milhão. Você entende? Ele ganha esse 1 milhão num negócio qualquer sem fazer nenhum esforço. E para ela, $10 inclui um trabalho duro, mais esforço. Compreende? Para os espíritos, não existe o conceito de sacrifício como uma etiqueta de preço em uma loja. Por exemplo, para cultivar esses tomates, gastamos tanto, o custo é tal, mais aluguel, mais valores adicionais. Calculamos tudo isso e colocamos uma etiqueta com preço. Isso é o suficiente para lucrar da venda desses tomates. Os espíritos não têm isso. Mesmo em nossos workshops, existem 3 níveis de sacrifício pela mesma coisa, e a pessoa escolhe por que você acha que há essa opção. Eu vou te contar isso um pouco mais tarde. Se você gostou deste vídeo e achou interessante, marque-o com uma curtida. Eu saberei que esses tópicos são importantes para você e vou gravar mais deles. E claro, inscreva-se no canal e clique no sininho, pois teremos uma continuação. Para não perdê-la, fique atento a todos os vídeos que publicamos em nosso canal. Há muitas coisas interessantes aqui. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que realmente se importam com isso. Até logo!
Amuletos e talismãs, carregados em locais sagrados de poder. Obter um amuleto. Ritual individual para parentes próximos. Proteja seus filhos, parceiros e pais. Registre-se aqui.